E agora a gente vai levar você até a tensa fronteira entre Ucrânia e Rússia, porque os dois países, você sabe, vivem um momento de incertezas, com risco real de guerra. Os repórteres Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira percorreram algumas dessas trincheiras. O governo de Vladimir Putin nega a intenção de invadir a Ucrânia, mas os Estados Unidos e as outras potências europeias acreditam que o avanço das tropas russas pode acontecer a qualquer momento. Bombardeios. Um conflito que já dura 8 anos. Essa semana, grupos separatistas fizeram crescer a escalada de tensão no leste europeu. A Ucrânia acusa a Rússia de financiar os ataques. O presidente Vladimir Putin negou e divulgou a retirada de tropas russas da fronteira. Mas imagens de satélite de uma empresa de tecnologia espacial americana mostram uma movimentação intensa na região. O secretário-geral da OTAN diz que essa é a maior concentração de militares desde o fim da Guerra Fria na Europa. Os ucranianos mapearam 5.000 esconderijos antiaéreos para proteger a população no caso de uma invasão russa. A gente está a 5 metros de profundidade abaixo da principal estação ferroviária de Kiev, na capital ucraniana. São várias salas protegidas por portas blindadas, como essa aqui, e com divisórias para que as pessoas possam se locomover. Aqui dentro, eles separaram galões com água limpa. Olha aqui, essa é uma sala de comunicação para que as pessoas que estejam aqui protegidas dos ataques possam se comunicar com quem está do lado de fora. Em uma entrevista exclusiva, a primeira vice-ministra da Ucrânia disse que o país está trabalhando para resolver as diferenças com a Rússia com diplomacia. We believe in peace and we are committed to peace and we are doing our best to avoid the military scenarios. And I think it's always better to talk than to fight. Viajamos para Kharkiv, no leste da Ucrânia. Fomos acompanhados por militares do exército ucraniano. A segurança na fronteira com a Rússia foi intensificada desde 2014, quando começaram os conflitos. Essa é uma das regiões mais tensas do mundo no momento atual. A grade, de mais ou menos 2 metros de altura, com arame farpado, separa o território ucraniano do território russo. A nossa equipe teve um acesso especial para poder caminhar, para poder visitar essa região. Aqui os militares ucranianos vigiam a movimentação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os militares cavaram diversas trincheiras para se proteger em casos de ataques. É assim que eles se protegem no caso de um ataque a tiros. Eles construíram, só aqui nessa área, 150 metros de trincheira. A gente está a cerca de 50 metros do lado russo da fronteira. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque é uma região de tensão. A gente não sabe o que pode acontecer, o militar está pedindo para a gente voltar. Estamos observando e prontos para defender a região, um ataque se necessário. Bem perto dali, moradores abandonam as casas com medo de uma invasão russa. A vila, que antes era cheia de gente, agora está vazia. Poucos resistem e continuam morando nessa região. O clima de tensão aqui é maior, então muita gente sai para morar em outras cidades e abandona as casas do jeito que a gente está vendo aqui. Não tem ninguém na rua. A gente já passou na casa de algumas pessoas e ninguém atende. Parece uma cidade fantasma mesmo. Olga tem 75 anos e não pode mais ver o filho, que mora do lado russo da fronteira. Há 2 anos não consegue mais atravessar para o outro lado, porque a passagem, que ficava perto da casa onde mora, fechou. Ela tem medo de morrer sem conhecer os netos. Já faz mais de 2 anos que não vejo meu filho. Se acontecer alguma coisa comigo, nem meu filho, nem meus netos podem vir para cá, no meu enterro. E de Moscou, nós vamos agora diretamente a Kiev, a capital da Ucrânia. Ucrânia também ao vivo, porque lá o anúncio de retirada de militares russos da fronteira foi recebido com cautela. Vamos falar com os nossos enviados especiais a Kiev, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, que são na capital do país. Boa noite, Leandro. O pessoal não está acreditando muito na promessa do Putin, é isso mesmo? Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite para o Celso. Exatamente isso, os ucranianos não acreditam nas notícias que vêm do governo russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou em rede nacional de televisão. Zelensky decretou que essa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, será o Dia da União Ucraniana.
Ele afirmou ainda que a Ucrânia vive uma guerra sistêmica em várias frentes: política, militar, diplomática, econômica e virtual. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, as forças de ocupação russas violaram por 7 vezes o acordo de cessar fogo na fronteira só nas últimas 24 horas. Os ataques teriam sido feitos com metralhadoras pesadas e lançadores de granadas antitanque. Os relatos são de 2 militares ucranianos feridos, um deles em estado grave. Nós conversamos nessa terça-feira com 2 ex-militares do exército ucraniano que lutaram nas fronteiras com a Rússia para saber como eles encaram aí as notícias da retirada das tropas da região. Veja na reportagem. A retirada de parte das tropas russas da fronteira soou na Ucrânia como uma notícia produzida pelo Kremlin. O ministro das Relações Exteriores ucraniano publicou numa rede social: na Ucrânia temos uma regra. Nós não acreditamos no que ouvimos, acreditamos no que vemos. Dmytro Kuleba pediu provas da retirada das tropas. Oleg é veterano da guerra de Donbas, no leste da Ucrânia, e hoje ajuda os militares que continuam no fronte, enviando dinheiro e mantimentos. Ele desconfia das informações divulgadas pela Rússia. Infelizmente, a guerra continua. Ela não acabou, acredita o ucraniano que combateu na fronteira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky usou a internet para agradecer ao primeiro-ministro canadense Justin Trudeau pelo pacote de $500 milhão de ajuda à Ucrânia. Zelensky também agradeceu ao governo norte-americano, que aprovou o envio de quase 3 bilhões ao país para ajudar na defesa das fronteiras. Mais de 14 mil mortos, 30 mil gravemente feridos. Apesar da Rússia negar o confronto com a Ucrânia, essa é a estimativa da ONU para a quantidade de vítimas na guerra entre os dois países, desde 2014. Os ucranianos expõem as fotos de civis e militares mortos nessa disputa para que o rosto de cada um deles nunca seja esquecido. Oleksiy caminha com dificuldade depois de ser baleado na fronteira com a Rússia. Ainda convive com um fragmento de bala no coração e se emociona ao ver a foto dos amigos mortos nos conflitos. Quando pergunto se pode haver uma guerra, ele diz que a guerra já acontece há 8 anos. Eu via pessoalmente os russos lá no leste. Eles matavam meus irmãos e irmãs. A Rússia é a agressora aqui. Nós estamos defendendo a nossa terra, diz o veterano de guerra. Os ataques russos, que acontecem desde 2014 na fronteira, deixam um rastro de destruição no lado ucraniano. Este vídeo, gravado por um militar, mostra como ficou a região de Lugansk depois de um míssil que a Rússia negou ter disparado. Uma fonte no exército ucraniano disse que as tropas russas continuam nas fronteiras, ao contrário do que foi anunciado pelo governo russo. Os ucranianos falam em uma guerra híbrida, que significa uma ação simultânea de exercícios militares nas fronteiras e no mar e a produção de notícias falsas na internet. Ambos atrapalham a economia ucraniana. O site do Ministério da Defesa da Ucrânia foi invadido por hackers nesta terça-feira e saiu do ar. As Forças Armadas investigam de onde veio o ataque cibernético. A principal hipótese é de que tenha sido provocada uma sobrecarga de acessos para derrubar o site. 2 grandes bancos locais deixaram de realizar transações. Enquanto a Rússia usa estratégias modernas para barganhar com o Ocidente, os ucranianos se protegem como podem para evitar um prejuízo ainda maior. Ou você quer saber mais detalhes, saber como é que está sendo o dia a dia com material exclusivo dos nossos repórteres Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira? É só acessar o portal r7.com. No primeiro dia da guerra entre Ucrânia e Rússia, ao menos 137 ucranianos foram mortos e mais de 300 ficaram feridos. Nossos enviados à zona de conflito, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, tiveram de deixar o hotel às pressas por causa dos bombardeios na fronteira. A Rússia começou a bombardear a Ucrânia ainda de madrugada. A região de Donbas, no leste do país, foi a primeira a ser atacada. Nossa equipe passou os últimos dias viajando por essa região e teve que deixar às pressas a cidade de Mariupol, que fica no caminho das tropas russas. Pessoal, a gente acabou de ser acordado, são 5h30 da manhã. A gente acabou de ser acordado pelas pessoas do hotel para que a gente possa sair daqui rápido, porque os bombardeios começaram em Donbas, bem aqui onde a gente está, em Donetsk. A cidade está sendo bombardeada pelas forças russas, então a gente está tendo que deixar o hotel às pressas
por conta desses bombardeios. A gente acabou de ver um morador saindo com um fuzil aqui na mão. Quem tem arma em casa já está pegando a arma para poder ajudar o exército aqui na fronteira. A gente está indo agora em direção a Kiev, capital da Ucrânia, porque a Rússia deu início à operação e já começou a bombardear as cidades aqui de fronteira, inclusive a cidade onde nós estamos. A informação que acabou de chegar é que os ataques estão vindo pelo mar. A Rússia também está bombardeando as cidades na costa, inclusive Mariupol. Os navios estão mandando as bombas para cá. Foi um ataque com todas as forças militares em ação. Tanques russos cruzaram as fronteiras, caças atacaram alvos militares e a Marinha deu apoio. Dia 24 de fevereiro fica marcado como o dia em que os russos bombardearam o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que qualquer cidadão que queira pegar uma arma basta apresentar o passaporte ucraniano para ajudar o exército no campo de batalha e comparou a escalada de ataques aos tempos de Hitler na Segunda Guerra Mundial. O governo ucraniano cortou relações diplomáticas com a Rússia e decretou estado de guerra. O espaço aéreo do país foi fechado e 4 aeroportos foram atacados. Os bombardeios atingiram pelo menos 16 regiões do país e as sirenes tocaram para que moradores buscassem abrigos antiaéreos. Do lado russo, 7 aviões foram abatidos e 5 tanques destruídos. Pelo menos um avião ucraniano foi derrubado. Nas primeiras horas, a Ucrânia contava mais de 50 soldados russos mortos em batalha e mais de 40 militares ucranianos. Ao menos 10 civis também morreram nos bombardeios da manhã. Casas e escolas ficaram destruídas. Essas imagens mostram uma família que assiste da janela aos ataques. Uma criança chora em desespero. Um congestionamento gigante se formou em várias cidades. Na capital Kiev, as filas de carros tentando deixar o país eram enormes e os relatos eram de falta de combustíveis nos postos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a responsabilidade das consequências dessa invasão é do governo da Ucrânia e ameaçou qualquer nação que tentar interferir. Moradores das regiões atacadas estão com medo, mas dizem que não vão abandonar o local em que nasceram, como a ucraniana Catarina, que promete resistir. O Fala Brasil de hoje começa direto da Ucrânia, que foi invadida esta madrugada por tropas russas. O país todo está em alerta para novos ataques. Quem tem as primeiras informações direto dessa região são nossos enviados especiais, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, que precisaram deixar o local perto da fronteira. Bom dia, pessoal. A gente está aqui dentro de um carro na estrada, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira. A gente está saindo de Donbas, na região leste da Ucrânia, onde as tropas russas começaram a bombardear, lançar mísseis desde 5 horas da manhã. A gente foi acordado no meio da noite, dentro do hotel, e os funcionários pediram para a gente sair do hotel, sair da cidade, porque a cidade estava sendo bombardeada e a gente já começou a escutar os mísseis caindo em Mariupol, que é a cidade onde nós estávamos até pouco tempo. A gente está seguindo agora para a região central e de lá a gente vai para Kiev, na capital da Ucrânia. A gente está recebendo as informações aqui de que o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, decretou estado de guerra no país e fechou o espaço aéreo para reduzir os riscos aí de um ataque a aviões comerciais. Agora nós vamos ao vivo falar com o repórter Leandro Stoliar, que está na Ucrânia. Leandro, boa tarde para você aí. Estou vendo que agora você conseguiu encontrar um ponto seguro. Onde é que você está? Explica um pouco qual é a situação nesse local. Oi, Mariana. Bom dia para você. Bom dia ao Sérgio. A gente está aqui na cidade de Zaporizhia. É uma cidade pequena, a cerca de 200 quilômetros, 2 horas de carro aí da cidade de Mariupol, onde nós passamos a noite. A cidade de Mariupol fica em Donetsk, ali em Donbas, onde começou a guerra. Hoje é um dia histórico, porque dia 24 de fevereiro foi o dia em que começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira, dormíamos em Mariupol, num hotel, quando os funcionários acordaram a gente durante a madrugada, por volta de 5 horas da manhã, porque havia começado os bombardeios do exército russo no território ucraniano. A gente teve que sair do hotel às pressas, correndo. E aí a gente dormiu muito mal essa noite, a gente está bem cansado, pegou um carro, veio para cá. Nesse momento a gente está em frente a uma praça onde tem a estação ferroviária da cidade de Zaporizhia. Lá dentro as pessoas fazem enormes filas para tentar comprar uma passagem para sair daqui, dessa região do leste da Ucrânia e também do país por conta do início da guerra. Eu vou atualizar algumas informações para vocês. 3 civis morreram e 6 ficaram feridos num ataque russo na região de Mariupol, onde nós passamos a noite.
12 casas foram destruídas e várias foram atingidas por tiros. O prefeito da cidade declarou que os civis foram atingidos por mísseis e também por tiros vindos das tropas russas que invadiram a região ali no início da madrugada. Em Odessa, 12 militares ucranianos ficaram feridos depois que tropas russas atacaram um batalhão ucraniano. Muitos deles estão em estado grave. E ao todo, além desses que eu falei, em toda a Ucrânia, 8 mortos, civis mortos e 9 feridos em ataques russos. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, decretou estado de guerra na Ucrânia. E o primeiro-ministro ucraniano colocou em prática a lei marcial. Eles pedem que as pessoas não saiam de casa, nem no interior, nem aqui no leste, perto da fronteira, nem nas grandes cidades, como Kiev, Kharkiv e Lviv, porque eles acham que dentro de casa as pessoas estão mais protegidas dos ataques do que na rua. Eles pedem também que quem souber onde ficam os abrigos antiaéreos, procurem esses abrigos para tentar se proteger. A Polícia Nacional da Ucrânia disse que vai entregar armas aos veteranos da polícia para que eles possam voltar a ajudar a polícia nesse combate contra as tropas russas. O presidente também pediu que reservistas do Exército voltem a trabalhar com o Exército ucraniano para ajudar aí no campo de batalha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, atualizando a situação dessa guerra que começou aqui hoje entre Ucrânia e Rússia. A gente continua falando aqui de frente da estação ferroviária, esperando o nosso trem para seguir para Kiev, que só deve chegar 9h30 da noite, porque não havia mais passagem. E a gente vai continuar aqui esperando e atualizando para vocês a qualquer momento aqui no Fala Brasil com novas informações. Leandro, Mariana e Sérgio. Leandro, eu não sei se você consegue me ouvir, mas eu queria a sua percepção em relação ao comportamento dos moradores na cidade onde você está. São 2h da tarde no horário local, já se passam algumas horas desde o primeiro ataque russo. E se há uma preocupação também sobre desabastecimento, como é que está em relação à comunicação em toda a Ucrânia diante desses ataques que foram feitos pela Rússia? Sérgio, olha, a comunicação, por enquanto, a gente está conseguindo se comunicar. Tem ligação telefônica, a gente consegue se falar pela internet. Mas o clima é de muita tensão. Essa cidade aqui, o aeroporto daqui de Zaporizhia, foi bombardeado agora há pouco e está fechado, quer dizer, não tem voo nem chegando nem saindo daqui. Os moradores, por conta disso, estão apreensivos. Muitos deles, como eu falei aqui anteriormente, estão lá dentro da estação ferroviária tentando comprar passagem para sair da cidade e também para sair do país. A gente conseguiu, por acaso, assim, numa sorte, passagens para a nossa equipe em direção a Kiev. A gente aguarda aqui o trem chegar por volta de 9h30 da noite, então a gente vai passar o dia aqui na frente da estação ferroviária. A gente falou com alguns moradores, está todo mundo muito apreensivo. Aqui, além do aeroporto, não teve outro bombardeio, mas a gente está muito próximo de Mariupol, da fronteira ali com os grupos separatistas, da fronteira com a Rússia, onde atuam os grupos separatistas, na região de Luhansk e na região de Donetsk. Então, os ucranianos falam que essa guerra começou 8 anos atrás e que essa guerra com os separatistas russos é financiada, com os separatistas pró-Rússia, é financiada pelo governo russo. Só que agora o Vladimir Putin oficializou a guerra e a Rússia invadiu o país. A gente saiu de lá, de Mariupol, por volta de 5h da manhã, bem assustados, porque a gente conseguia ouvir o tiroteio, conseguia ouvir as bombas, os bombardeios na cidade. Como eu falei, tem várias pessoas feridas, vários mortos. E eu vi uma imagem que me impressionou muito. Um civil, um jovem, de mais ou menos aí 20 e poucos anos, com um fuzil Kalashnikov na mão, saindo de casa. E aí ele pegou esse fuzil, saiu e foi em direção à região de combate. Ele não era militar, era um civil, em direção à região de combate para ajudar o exército ucraniano. O presidente Vladimir Putin pediu que os ucranianos, os militares, eles se rendam, mas os ucranianos acham que isso não vai acontecer. Sérgio. É verdade, Leandro, você está numa cidade pequena, mas muito próximo da principal zona de conflito. Teve um massacre em Donetsk em 2014, 150 pessoas de etnia, de origem russa, foram simplesmente assassinadas, foram massacradas. É um conflito que já vem de muitos anos e que acabou escalando tanto e chegando nesse ponto.
Mas você está indo para a capital, está indo para Kiev. É para esse local, para cidades maiores, é para a capital que a população da Ucrânia do interior está fugindo também? Então, Mariana, muita gente está indo para Kiev, porque Kiev é onde tem a maior estação ferroviária da cidade, do país, e dali eles têm esperança de conseguir passagens de trem para fora do país, para outros países e assim conseguir se proteger. Tem uma outra situação em Kiev, a gente mostrou durante essas 2 últimas semanas, no Jornal da Record, que Kiev tem abrigos antiaéreos e anti-ataques nucleares. Então, as pessoas correm para essas cidades com medo de ataques aqui no interior, perto da fronteira, sabendo que lá eles podem encontrar abrigos antiaéreos para conseguir se proteger, que são os bunkers, que eles chamam aqui desses esconderijos. Então, a maior parte dessas pessoas aqui do interior está seguindo para Kiev, para Kharkiv, que já foi capital, é a segunda maior cidade do país, e também para Lviv, que fica do outro lado, no oeste do país, para tentar encontrar esses abrigos antiaéreos e tentar se proteger nessas regiões. A gente tem a informação de que hoje caiu um novo míssil em Kiev, foi o terceiro, né, desde que começou a guerra, às 5 e pouco da manhã, e uma pessoa morreu em Brovary, que é uma cidadezinha, uma província bem perto de Kiev, durante uma explosão. A gente não tem informação de que explosão foi essa, se foi um míssil, se foi um bombardeio ou outro tipo de explosão. O aeroporto de Ivano-Frankivsk foi atingido por um míssil e também teve que ser fechado. Você vê aí que eu estou até sem voz, estou super cansado, porque a gente não conseguiu dormir. A gente já vinha dormindo mal nos últimos dias, né, nas últimas semanas, por conta dessa cobertura que é super pesada, mas a gente dormiu muito menos agora essa noite por conta do início desses bombardeios lá na fronteira no leste da Ucrânia, na fronteira entre Rússia e Ucrânia. A gente vai continuar aqui atualizando as informações e pode voltar a qualquer momento no Fala Brasil. Fique em segurança, Leandro. Você e a equipe, obrigada pelas informações até agora. E ainda nessa edição, portanto, do Fala Brasil, outras informações ao vivo sobre a invasão russa à Ucrânia. Aliás, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou de anunciar novas sanções à Rússia, especialmente a membros próximos ao presidente Vladimir Putin e também a empresários russos. Defender o país e proibiu a saída de civis do sexo masculino. Leandro Stoliar, quase boa noite aí para você. Isso ocorre no momento em que há uma fuga da Ucrânia, né? Oi, Janine. Bom dia para você aí no Brasil. Exatamente isso. Enquanto Kiev se prepara para uma invasão, parte da população tenta fugir pelas fronteiras. Só que os homens, cidadãos ucranianos, entre 18 e 60 anos, não podem sair do país. A capital ucraniana, Kiev, amanheceu hoje debaixo de bombardeios. O governo pede que a população ajude a proteger o país. Diversas casas e prédios ficaram completamente destruídos. Muitas pessoas passaram a noite em estações de metrô com medo dos bombardeios. As tropas da Rússia já estão aqui em Kiev. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, os militares estão posicionados a 9 quilômetros ao norte do parlamento ucraniano. Mais cedo, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo aos europeus, pediu que lutem pela Ucrânia. Já o presidente Vladimir Putin afirma que está pronto para negociar a rendição da Ucrânia. Janine. Leandro, meu querido, conta pra gente como é que está vivendo numa situação de guerra. Olha, Janine, realmente não é fácil não. A gente está aqui entrando ao vivo no JR, no Jornal da Record, e eu estou ouvindo as bombas e os tiros de metralhadora vindos de uma região bem próxima daqui. Então a gente fica numa apreensão muito grande, porque a gente não sabe se as bombas vão cair aqui nesse local onde a gente está, se a gente realmente está num local completamente seguro. E para chegar nesse local aqui, a gente passou por 2 estações de metrô bem profundas e encontramos milhares de pessoas, uma multidão se escondendo em abrigos antiaéreos, com crianças, idosos, pessoas que não têm para onde ir. Janine. Obrigada, Leandro. Se cuida aí. Bom trabalho para você. O Leandro Stoliar está saindo de Kiev, o trem partiu e ele vai tentar entrar ao vivo com a gente. Pode falar, Leandro, por favor, conta pra gente o que você está vivendo nesse momento aí na Ucrânia. Oi, Gotino. A gente está vivendo, boa tarde para vocês aí, um caos aqui na Ucrânia. A gente está em Kiev, entrando num trem para Varsóvia, justamente porque as tropas russas estão chegando aqui em Kiev. Tem milhares de pessoas nesse trem, não cabe todo mundo nesse trem. É um trem que vai partir para a Polônia e todo mundo está querendo fugir. Quem está conseguindo fugir está entrando no trem. Quem não tem dinheiro para entrar no trem ou que não tem como deixar a família aqui,
está aí do lado de fora esperando a família chegar ou esperando o próximo trem, não sabe se o trem vai chegar, quando vai chegar e se ele vai sair. A gente continua aqui em Kiev acompanhando essa migração dos ucranianos em direção a outros países, e principalmente a Polônia, Romênia e Moldávia. A gente está aqui, ó, num corredor do trem, num lugar extremamente apertado. A nossa lente da câmera está embaçada porque está muito quente aqui, pouco ar, a gente quase não consegue respirar, mas a gente está acompanhando essa migração dos ucranianos. Eu estou aqui com a Alyona. A Alyona, ela é ucraniana. Why are you crying? Here now. I'm in Ukraine. From where? I'm from Kiev. From Kiev. Why are you crying here? I was crying because of my family. I left them here, and it's very difficult because I know that it's dangerous situation very much. A Alyona está dizendo para mim aqui o seguinte, que ela está chorando, a gente pegou ela aqui chorando, fiquei até muito emocionado na hora que a gente encontrou com ela. Ela está chorando porque ela conseguiu entrar no trem, mas a família não. Ela teve que deixar a família aqui, a mãe, o pai, o irmão, todo mundo está aqui em Kiev. Ela está com medo porque já soaram as sirenes aqui, quer dizer, pode começar a qualquer momento o bombardeio, as tropas russas estão chegando e ela está aqui chorando porque não está conseguindo levar a família para Varsóvia, não está conseguindo sair do país com a família dela, ela está com medo que a mãe, o pai ou o irmão sejam atingidos por esse bombardeio. A gente continua aqui no trem acompanhando essa migração, são milhares de pessoas do lado de fora, do lado de dentro. A gente está num lugar aqui extremamente quente, lá fora está fazendo 1 grau, né? 1 grau do lado de fora, quer dizer, é muito frio lá fora e eu estou suando aqui dentro, mal consigo ficar com essa roupa que eu estou. E a gente vai acompanhando o drama aqui dos ucranianos que precisam sair do país, que estão com medo de ficar em Kiev, com medo de ficar na Ucrânia, por conta dos bombardeios das tropas russas. O exército russo está chegando aqui em Kiev. Teve um combate em Bolodon, que é perto de Kiev, é cerca de 9 quilômetros, tá? Os ucranianos combateram esses militares, o combate está intenso e a informação que a gente tem é de que as tropas russas estão caminhando, estão marchando nesse momento para Kiev. O governo ucraniano fala em mais de 300 militares russos mortos nesses combates que começaram ontem, 137 ucranianos, 10 oficiais do exército e mais de 320 pessoas feridas. Esses números mudam a todo momento e esses números, é claro, é que deixam a população com medo, deixam a população sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. A gente recebeu também uma informação da inteligência do exército ucraniano de que a partir de amanhã não vai ter mais energia e nem água aqui nessa região, então as pessoas estão com medo de ficar sem ter o que comer, sem ter o que beber e sem comunicação. Do lado de fora, milhares de pessoas aguardam ainda o próximo trem, sem saber para onde é o trem, sem saber se ele vai chegar, sem saber se ele vai sair. Aqui, se você olhar, cada portinha dessa é um quarto. E cada quartinho desse tem pelo menos de 8 a 10 pessoas dentro. Não sei se dá para a gente mostrar aqui, mas as pessoas se amontou dentro dos quartinhos porque não tem onde ficar. A gente vai seguir essa viagem cerca de 16 horas, as nossas malas estão aqui, ó, você pode ver. A gente está se amontoando aqui também, né? Não tem onde ficar, então a gente vai ficando aqui no corredor e vai seguir essa viagem de 16 a 20 horas até a Polônia, aqui em pé, ouvindo as histórias dos ucranianos que tiveram que abandonar o país. Gotino. Ô, Leandro, a gente está percebendo, né? Tá quente aí, a câmera tá até embaçada. O Luiz Felipe é o cinegrafista que está com o Leandro Stoliar nessa cobertura. Uma cobertura de guerra não é fácil. São 2 jornalistas corajosos, 2 jornalistas que estão batalhando ali. Pegou até um paninho. Pode passar ao vivo, Luiz Felipe, pode passar? Aí, ó. Perfeito, perfeito. Deixa eu passar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa viagem. Você está indo para a Polônia, você está indo para Varsóvia, uma viagem que deve durar aí mais de 16 horas. Mas qual é a informação que você tem? O trem sai e só para em Varsóvia, vai parar em outros lugares? Tem algum risco nessa viagem? Quanto tempo é para sair da Ucrânia, onde as pessoas vão se sentir mais seguras? Queria que você fizesse esse relato da logística que você preparou, Leandro. O que está acontecendo hoje aqui, Gotino, é o seguinte: está existindo uma migração dos ucranianos para outros países, Moldávia, Romênia e principalmente Hungria e principalmente Polônia, tá? Esses ucranianos estão saindo em massa porque eles estão com medo dos bombardeios. São milhares de pessoas. Esse trem aqui está indo para Varsóvia, vai direto para Varsóvia, leva aí de 16 a 20 horas, não vai parar em lugar nenhum. As pessoas estão aqui com a esperança de que esse trem saia logo, né? Porque quanto mais tempo a gente demora aqui na estação ferroviária, maior é o risco da gente acompanhar o início dos bombardeios, que geralmente começam aí à noite.
né, aqui em Kiev. Então, a gente está acompanhando isso e a informação que a gente tem é que essa migração vai causar também um problema de refugiados, né? São milhares de pessoas pedindo refúgio na Polônia por conta da guerra aqui na Ucrânia, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, a situação está bem complicada para esses ucranianos porque a maioria não sabe para onde está indo. A maioria não tem onde ficar. Eles vão pedir asilo, vão pedir refúgio, vão pedir para ficar no país, para viver na Polônia durante um tempo até decidir para onde eles vão, mais ou menos igual o que aconteceu no Brasil com os imigrantes venezuelanos, com aquela debandada, né, dos venezuelanos em direção ao Brasil, que também não tinham para onde ir, né? Eles vão atrás de emprego, vão atrás de moradia, vão atrás de comida, porque o que a gente sabe aqui em Kiev hoje, olha, ela está chorando aqui, eu estou super emocionado com ela, porque ela está chorando aqui do meu lado e tentando falar com a família o tempo todo. E o que a gente sabe hoje aqui é que não tem comida, os mercados estão fechados. Amanhã, a partir de amanhã, vai começar a faltar água e também energia. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu sair daqui, de Kiev, ir para outro país para tentar continuar a nossa cobertura e aproveitando essa viagem para mostrar o drama dos ucranianos que precisam abandonar o país para poder viver, pedir asilo ou refúgio em outro país, tá? Essa é a situação que está acontecendo hoje. A gente vai ouvir as histórias das pessoas aqui, como a história da Aliona, que está aqui do meu lado, chorando. Eu já conversei com ela, estou tentando dar força. É difícil num momento como esse, né? Porque a pessoa conseguiu entrar no trem, quer dizer, ela está se sentindo salva, está se sentindo protegida, porque a gente está dentro de um trem que daqui a pouco vai sair daqui de Kiev em direção à Polônia, mas a família dela não. Os pais continuam em casa, a mãe, o pai e o irmão, porque não tinha lugar no trem. Então tem muita gente nessa situação aqui, tá? A gente vai ouvindo as histórias das pessoas. É interessante porque tem uma multidão nesse corredor que a gente está. Vou pedir para o Luiz Felipe Silveira mostrar. As pessoas vão conversando, vão se conhecendo dentro do trem. E é interessante que quando alguém chega, algum familiar de alguém que está aqui, tem uma comemoração. As pessoas batem palmas, as pessoas comemoram, porque é mais uma pessoa que conseguiu, né? Foi mais uma pessoa que conseguiu entrar no trem. E aí as pessoas comemoram porque sabem que tem mais uma pessoa protegida. A situação aqui é muito complicada porque desde de manhã a gente vem acompanhando os bombardeios aqui em Kiev. A gente estava num local seguro quando as sirenes tocaram, relativamente seguro, e as bombas começaram a cair, a gente ouvia as bombas caindo. E o mais interessante é que de manhã, quando a gente chegou em Kiev, a gente veio do interior, do leste da Ucrânia para Kiev, nosso trem demorou mais de 9 horas, atrasou 4 para sair e 9 para chegar aqui. Quando a gente chegou aqui em Kiev, a gente chegou no meio do bombardeio, as pessoas correndo, tentando se proteger, tentando fugir. Então a situação foi bem complicada por aqui, tá? E quando a gente chegou no hotel, estou pedindo para a gente falar baixo, porque agora um funcionário do trem entrou aqui para dar orientação para as pessoas. Então estão pedindo para a gente falar um pouco mais baixo aqui. Mas a informação que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente chegou aqui na Ucrânia, em Kiev, de manhã, a gente foi em direção ao hotel, não tinha ninguém na rua. Foi uma loucura, a gente andando no meio da rua, ouvindo as bombas caindo. E quando a gente chegou no hotel, os funcionários abandonaram o hotel, fecharam a porta e a gente teve que ficar no meio da rua. Então, para a gente foi uma situação muito complicada. Imagina a gente com mala, andando no meio da rua, naquela correria, sem hotel para ficar, sem mercado aberto para comprar comida. Então, a nossa cobertura hoje aqui foi, eu digo que um dia de cão, digamos assim. E só mais uma informação, para vocês entenderem como é que foi o nosso dia todo. A gente mal dormiu essa noite, porque a gente saiu do interior da Ucrânia, no leste da Ucrânia para cá. E no meio do caminho, o funcionário do metrô, né, o maquinista, ele desligou do trem, ele desligou o trem, desligou os motores, apagou as luzes no meio da viagem. A viagem era de 9 horas, em 2 horas ele parou o trem no meio do nada, na linha férrea, desligou tudo e a gente ficou no escuro, ouvindo os caças russos passarem por cima do trem. Então foi uma situação de muita tensão, porque a gente estava aqui dentro do trem, no quarto, na escuridão, com o trem desligado, no meio do nada, e os caças passando por cima. Esse momento eu achei que foi muito tenso, e depois o funcionário me falou que essa foi uma estratégia que ele encontrou para tentar despistar os caças russos, porque ele não sabia se os caças iam lançar bombas no trem, mísseis no trem ou não. Então essa foi a forma que ele encontrou de tentar mostrar para eles que o trem não estaria funcionando, não teria ninguém dentro. A gente viajou com as janelas fechadas, com as luzes apagadas, a partir daí só com o motor ligado e em alta velocidade, justamente para não chamar tanta atenção. Gotina, com você. Muito bem. Ô, Leandro, já me despeço de você. Essa viagem vai começar dentro de instantes. O Jornal da Record vai trazer essa cobertura completa, a Cidade Alerta também. Mas eu queria só uma última coisa.
Você saiu às pressas do Link ao vivo, que estava aqui no jornalismo da Record, desceu correndo no metrô, entrou no trem, conseguiu a passagem. Eu lembro que você estava para viajar na segunda-feira para Varsóvia, conseguiu antecipar, vai sair essa viagem. Você conseguiu já avisar a sua esposa? Acredito que ela deva estar assistindo agora, a Lívia, que é jornalista também. Ela sabe como é que é a vida de um repórter. Embora você passe tanta tranquilidade para o telespectador daquilo que você está vivendo, e isso é ótimo, né? Mas eu imagino tudo que você está vivendo aí nas últimas horas numa cobertura de guerra. Já conseguiu avisar a sua esposa, a Lívia? Tá tudo certo? Esse trem parte em alguns minutos ou em algumas horas aí. Como é que vai ser essa situação? Olha, eu não consegui avisar a Lívia ainda, não consegui avisar a minha esposa, justamente porque a coisa está acontecendo agora, né? A gente está dentro do trem, a gente acabou de entrar no trem, teve que subir por uma porta de 1,5 metro de altura, uma escada, então assim, pra gente foi bem difícil, a gente entrou por um esquema de um contato que conseguiu colocar a gente aqui, e não consegui falar com ela ainda, mas assim que eu sair aqui do ao vivo, eu vou conversar assim com a Lívia para explicar para ela que a gente ia para Vinícius, que é uma cidade aqui do interior da Ucrânia, mas a gente acabou entrando no trem para Varsóvia porque não tem mais outro trem, esse era o único, por isso que está todo mundo aqui dentro. Então a gente vai para Varsóvia, não sabe que horas o trem sai, não sabe que horas o trem chega, a gente não tem muita informação, a gente só entrou no trem e sabe que ele está indo para Varsóvia, na Polônia, que é um outro país, então a gente vai poder atravessar para o lado de lá e continuar a nossa cobertura com tranquilidade, mostrando a situação dos ucranianos. A Aliona está super preocupada aqui, está do meu lado aqui, triste, chorando, porque os pais não estão aqui, né? Ela tá... Don't worry, ok? Don't worry. Your friend is here. Ok. Eu tô dizendo para ela não ficar preocupada, porque a família vai figar bem. É o que a gente deseja, né, Gotiano? A gente até se emociona aqui. Leandro, eu vou te liberar então. Grande Leandro Stoliar, um dos grandes jornalistas em coberturas internacionais, enviado especial da Record para essa cobertura. A Lívia deve estar assistindo agora, o pessoal já mandou mensagem, jornalista também, repórter, apresentadora. E a Lívia já sabe agora, porque ele não conseguiu mandar, porque o cara está tão envolvido no trabalho, mandou as imagens para a gente aqui na cobertura do balanço do metrô, e ele se surpreendeu, ele achou que ia chegar no metrô, ia estar tranquilo, ele encontrou milhares de pessoas refugiadas ali, escondidas no metrô, não que elas iam pegar o metrô, mas o metrô ele é tão profundo que o pessoal se esconde. E aí o Leandro vai fazendo essa gravação e vai mandando pra gente. A gente tem as imagens. Olha o que eles encontraram no metrô. E ele precisa pegar o metrô e ir para um outro lugar, porque vai sair o trem para Varsóvia. Aí ele consegue chegar na estação e o trem parte para Varsóvia, na Polônia. Professor De Leon, Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. É, nesse momento, um lugar seguro para quem quer fugir dessa guerra, já que os russos estão avançando dentro da Ucrânia? Sim, sem dúvidas nenhuma. Não acredito que os russos vão atacar dentro da Polônia, exceto caso haja algum mal-entendido na fronteira, onde provavelmente diz o governo polonês e acho que o da Estônia, que eles iam continuar enviando armas para o governo ucraniano. Então, talvez ali tenha alguma tensão, mas não dentro. No caso da Polônia, se houver invasão russa, aí a OTAN entra na história. Aí o bicho pega. Pra caramba. Aí é outro nível de conflito. Milhares de ucranianos fogem do país por causa da guerra com a Rússia. Nossos repórteres acompanharam uma viagem de 24 horas de trem de pessoas que deixaram tudo para trás em busca de segurança. Passamos 24 horas dividindo espaço e ouvindo histórias de quem pegou o trem para deixar tudo para trás sem saber quando volta. Tempo de compartilhar café improvisado em garrafas PET. E Oratslava conseguiu passagens para toda a família, mas estava apreensiva. Quando pergunto por que ela tenta deixar o país, se emociona sem saber o que dizer. Lola veio com a filha Rubina, de 3 anos. Ela não entende o que está acontecendo e se diverte no trem onde as pessoas fogem da guerra. 15 horas depois, chegamos em Lublin, no interior da Polônia. Mais de 200 ucranianos passam pela imigração. A sensação é de alívio para os refugiados ucranianos. A gente acabou de chegar aqui na fronteira com a Polônia e eles já receberam passe livre para entrar no país. Quem chega aqui recebe essas informações em inglês, em ucraniano e também na língua local, no polonês, para que eles saibam o que fazer. E aqui as informações dizem o seguinte: quem não tem lugar para ficar pode ir até o checkpoint, que eles vão indicar um local. Aqui também eles recebem comida, água, suco, tudo que eles podem precisar para ficar alguns dias no país sem dinheiro. A maioria desses refugiados
veio para cá deixando famílias, amigos, muita gente lá na Ucrânia. Voluntários e a própria Guarda de Fronteira trazem donativos. São alimentos e água. Seguimos viagem até a capital Varsóvia, mas logo na primeira estação veio a surpresa. A gente acabou de passar pelo processo de imigração, o nosso trem vai levar 3 horas ainda para chegar em Varsóvia, capital da Polônia. A gente parou na primeira estação e aconteceu algo assim muito emocionante. As pessoas se aproximam aqui, olha, do trem para dar presente para os ucranianos que estão pedindo refúgio no país. A Rubina, essa pequenininha aqui que está com a gente, olha, as pessoas entregam os presentes, ela já ganhou um ursinho de pelúcia e a mãe dela está emocionada aqui. Sofia diz que se emociona porque são pessoas que não se conhecem, mas fizeram questão de trazer ajuda e presentes aos refugiados. Não tem como não se emocionar vendo isso, diz ela. O gesto de solidariedade em meio à guerra vai ficar para sempre na nossa memória. E vem dizer aqui, olha, estamos aqui para ajudar. Acho que essa é a mensagem que a gente decifra com essa imagem aqui. São histórias dramáticas, como a que se encerrou nesse abraço. O pai, de 38 anos, não pôde passar pela fronteira com a Hungria, porque a Ucrânia convocou todos os homens entre 18 e 60 anos para a resistência. Ele implorou a uma desconhecida que levasse os 2 filhos para o outro lado e deu o número do celular da mãe que estava vindo da Itália. A ucraniana Natalia Ableyava aceitou levar as crianças. Ela havia deixado para trás seus 2 filhos, um policial e uma enfermeira, que também não puderam sair do país em guerra. As 2 mães se abraçaram e o choro era pelo mesmo sentimento. Os governos que recebem ucranianos que fogem da guerra com a Rússia já se preparam para um período longo de permanência dessa população. Segundo a ONU, 500 mil de pessoas já cruzaram as fronteiras. Nossos repórteres acompanharam o entra e sai de refugiados no centro de triagem em Varsóvia, na Polônia. 2 dias foi o tempo que essa família ucraniana levou para cruzar a fronteira da Polônia. Abdullah diz que fugiu do terror da guerra e não sabe quanto tempo vai ficar no país. Ele diz que veio atrás do que todos procuram: segurança. Igor, de 15 anos, teve a casa bombardeada na Ucrânia e chegou na Polônia com o que conseguiu carregar. Trouxe um pouco de dinheiro, roupas e um computador. Havia bombas por todo lado e eu e minha família corríamos risco. Era muito perigoso, conta o adolescente. Mais de 200 mil refugiados cruzaram a fronteira para a Polônia desde que a guerra começou. A prefeitura de Varsóvia, aqui na capital polonesa, preparou um centro de triagem para receber esses ucranianos. É aqui que eles vão descobrir quando, como e aonde vão morar daqui para frente. Esse ucraniano queria sair do país via Polônia, mas disse que a rota ficou lotada. Ele esperou por 3 dias e depois decidiu dar a volta pelas montanhas e seguir para o posto de fronteira de Sighetu Marmației, no nordeste da Romênia. Além da Polônia, os países que mais receberam refugiados foram Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. As pessoas recebem alimentos, água, chips de telefone e um lugar provisório para morar. Muitos voluntários poloneses cedem espaço na própria casa para receber os refugiados. O prefeito de Varsóvia diz que a Polônia ajuda como pode, mas que é preciso estar atento ao agravamento da crise migratória. A União Europeia está se preparando para conceder aos ucranianos que fogem da guerra o direito de permanecer e trabalhar no bloco de 27 países por até 3 anos, informaram hoje os funcionários da organização e do governo da França. Guilherme é economista, já está acostumado a fugir de guerras no leste europeu. Fugiu da guerra entre Rússia e Chechênia, depois da região de Donetsk, e agora saiu de Kiev quando os bombardeios começaram. Veio com a família para Varsóvia, sem data de retorno. Ainda não sei o que vai acontecer conosco, diz ele. Nessa segunda-feira, uma plataforma internacional de aluguéis de imóveis decidiu disponibilizar moradia a 100 mil refugiados ucranianos. Uma ajuda até o retorno de tempos de paz.